A Guerra Franco-Prussiana e a unificação da Alemanha. Bom, basicamente o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Guerra Franco-Prussiana, que basicamente foi uma guerra entre França e Prússia. Mas vamos ter que começar falando sobre mais profundamente sobre como funcionava o território que hoje a gente conhece como Alemanha e Polônia e partes da Rússia e Lituânia também. Bom, basicamente o que a gente conhece como esses países eram divididos entre reinos, ducados e principados, com cidades livres e independentes. Mas eles eram próximos, pois a língua principal era germânica. E no Congresso de Viena, que aconteceu logo após as Guerras Napoleônicas, que eu ainda vou falar no canal, foi criada a Confederação Germânica, que não era um país, sim era uma confederação. Existiam dois planos para unificar a Alemanha, que era um sonho bem comum para a população alemã em geral. A Grande Alemanha, que teria todos os estados germânicos e ainda teria a Áustria na unificação. E, por último, a Alemanha Menor, que não teria a Áustria na unificação. Como a Áustria estava passando por vários problemas internos, mas eles já tinham o próprio império, que constituía outros povos também, o trabalho de unificar a Alemanha caiu inteiramente nas mãos da Prússia, que basicamente também tinha sua capital, também era um plano de unificação bom, já que a capital da Prússia era Berlim naquele tempo. E a Prússia havia trocado de primeiro-ministro recentemente com o Otto von Bismarck, ficando com um cargo chamado chanceler de ferro. Bismarck começou a melhorar a diplomacia com os países vizinhos e aumentar o prestígio da Prússia e modernizar o exército, que acabou aumentando. Ele investiu em disciplina e essas coisas que eram necessárias para uma unificação. A primeira guerra de unificação alemã foi a Guerra dos Ducados, que basicamente a Prússia e a Áustria se aliaram contra a Dinamarca, pois eles disseram que os ducados de Schleswig e Holstein eram territórios da Dinamarca, sendo que Holstein fazia parte da Confederação Germânica. Após derrotar os dinamarqueses, a Prússia ficou com Schleswig e a Áustria com Holstein. Porém, as divisões desse território não foram bons e a Prússia acabou ocupando Holstein. Isso gerou a Guerra Austro-Prussiana, que basicamente foi uma guerra com a Alemanha, mas com a adesão do Reino da Itália, com as promessas de serem entregues o território o Reino de Lombardo-Vêneto. A guerra durou mais ou menos 7 semanas, culminando na vitória da Prússia. No Tratado de Paz, a Prússia anexou vários territórios ao norte da Alemanha e a Confederação Norte-Germânica foi criada. E agora sim, a Guerra Franco-Prussiana chegaria perto. Bom, basicamente depois da Confederação Germânica ser desfeita e da Confederação Norte-Germânica ser criada, só faltava os estados do Sul para unir a Confederação. Mas tinha um pequeno obstáculo: a França, pois eles mantinham influência sobre esses estados
e não permitiriam a integração deles com a Prússia, já que Napoleão III já odiava a Alemanha. E ao final das guerras napoleônicas, a França tinha virado um reino, perdendo parte do seu prestígio, acontecendo uma outra revolução, como botando outra casa europeia no poder, que também fez bosta, então transformaram a França numa república de novo. E o eleito presidente foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Então ele se declarou o terceiro imperador da França e funcionou bastante até a Prússia chegar. Além disso, a luta contra os húngaros meio que acaba e a Áustria acaba se transformando em Áustria-Hungria. E a Prússia cria a Confederação Norte-Germânica, ou Confederação do Norte da Alemanha, e o obstáculo era a França. Então o Otto von Bismarck queria uma guerra direta contra a França, mas se ele se expandisse para baixo, invadindo o Reino da Baviera, por exemplo, outras nações europeias interviriam. Mas então acontece a oportunidade perfeita. A guerra contra a rainha Isabel II acaba tendo sucesso na Espanha. Agora a Espanha se tornou um reino, só que sem rei. Com isso, eles mandam uma carta para o Leopoldo de Hohenzollern, que era a casa real alemã, convidando para ser rei da Prússia. Rei da Espanha. O Guilherme I, que era o rei da Prússia, e até o próprio Leopoldo não estavam muito afim de aceitar. Mas o Bismarck tinha visto isso como uma oportunidade de ouro para deixar a França putaça. Então ele pressionou para que ele aceitasse a oferta. E por ele ser basicamente um conselheiro do príncipe e do rei, eles aceitaram. Quando a notícia chegou à França, eles ficaram 100% furiosos, até porque a Prússia ganharia um aliado até que bem forte e deixaria a França imperial encurralada. Com isso, Napoleão III demandou que o Leopoldo não aceitasse a oferta. E ele disse, ok. Podia ter acabado aí, com a vitória diplomática da França. Mas Napoleão enviou um embaixador para falar pessoalmente com Leopoldo e garantir que ele não aceitasse um trono. Além disso, dentre as exigências francesas, eles exigiam que nenhum príncipe da casa de Hohenzollern tocasse em um trono espanhol. O Guilherme I disse que não podia garantir nada e a conversa ficou meio estranha. Logo depois, ele escreveu uma carta para o Napoleão III, contando sobre como foi, e disse que ele podia comunicar à imprensa sobre o ocorrido. Mas antes de enviar a carta para a França, o Bismarck mudou algumas coisas na carta, encurtando e mudando o sentido das frases. Quando essa carta alterada chegou aos jornais franceses, os franceses que já não estavam muito felizes com a Prússia ficaram 100% furiosos e não demorou muito para vários franceses protestarem pedindo por guerra. Então, em 1870, a França declara guerra à Alemanha, ou basicamente à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana e a unificação alemã. Com a declaração de guerra vindo por parte dos franceses,
os reinos e ducados do sul se aliam imediatamente com a Prússia, o que ferrou com os planos franceses, já como eles esperavam uma ajuda dessas regiões e talvez até da Áustria. Bom, a primeira ação tomada pelos franceses foi fazer uma linha defensiva na fronteira alemã e ocupar a cidade de Saarbrücken. Mas quando eles viram que a Prússia já tinha formado um exército gigantesco por causa das linhas de trens e tudo mais, que permitiu com que eles ligassem um grande número de soldados rapidamente, e a única vantagem dos franceses basicamente era só os rifles franceses, que eram bem superiores comparando aos da Alemanha. Mesmo assim, pelo exército ser bem maior, eles se retiraram da cidade para tomar uma posição mais defensiva. E assim que chegaram na fronteira, os prussianos fizeram uma grande ofensiva. E por mais eles receberem pesadas baixas por causa dos rifles franceses, eles conseguiram várias vitórias consecutivas, principalmente na Batalha de Worth, que forçou os franceses a Metz, onde os prussianos ainda conseguiam cercá-los. Bom, um exército começou a se organizar nessa outra região aqui, que os prussianos já estavam chegando, culminando na maior batalha de toda a guerra, onde os franceses foram cercados, e isso deu posição suficiente para os prussianos usarem a artilharia deles. Esse exército que estava aqui, o exército daqui se rendeu, e esse exército que estava ali estava sendo comandado pelo Napoleão III em pessoa. E quando eles viram que a guerra que a batalha estava perdida, ele e seus soldados acabaram se rendendo. Sim, o imperador francês se rendeu e foi capturado nas primeiras semanas de guerra. Quando essa notícia chegou em Paris, a população ficou desesperada e a Terceira República Francesa foi estabelecida. Dessa vez no Comando de Defesa Nacional, que tentou dar um jeito de ou empurrar os prussianos ou se render. Mas eles tinham que ser rápidos, porque depois da vitória em Sedan, esse é o nome da cidade, os prussianos marcharam livremente até Paris, onde começaram um cerco na cidade. O ministro de defesa francês fugiu do cerco usando um balão e começou a montar uma resistência na cidade de Tours. E para os créditos dos franceses, eles tentaram várias vezes quebrar o cerco de Paris, mas sem sucesso. O primeiro-ministro de defesa francês já sabia que a guerra estava acabada. Então ele tentou fazer um trato de paz com os prussianos, mas eles acabaram não aceitando pelas regras rígidas que os prussianos estavam redigindo. Enquanto tudo isso acontecia, os estados do sul decidiram se unir com a Confederação Germânica. E então no Palácio de Versalhes, que era o palácio dos monarcas franceses, Guilherme I é coroado o imperador da Alemanha, nascendo assim o Império Alemão. Alguns dias depois, a República Francesa se rende.
Mas os parisienses, que já estavam passando fome logo após o cerco, já que a comida já tinha acabado fazia tempo, eles estavam começando a matar ratos, cachorros e até cavalos para conseguir se alimentar. Os parisienses, digamos que não gostaram muito. E o que acontece nessas situações, principalmente quando estão com fome? Uma revolução socialista. Sim, Paris foi tomada pela Comuna de Paris, mas a Comuna já foi derrubada. O Tratado de Paz imposto pelos prussianos foi bem pesado. A França teria que reconhecer o Império Alemão, pagar uma dívida de cerca de 20 bilhões de francos, que era a moeda francesa, e, o mais doloroso de tudo, ceder as regiões de Alsácia e Lorena, uma região com alto número de germânicos. Os prussianos ainda ocupariam o norte da França por um ano para garantir que a dívida seria paga, o que tinha criado um sistema de revanchismo contra os prussianos e alemães no geral. Isso foi um dos motivos para a França entrar na Tríplice Entente e futuramente na Primeira Guerra Mundial. E só para avisar, o Reino da Prússia não deixou de existir pela unificação alemã, já que como o Império Alemão, ao invés de ser dividido em estados, era basicamente dividido em reinos, com cada um sendo governado pelas suas casas reais respectivas. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, curte e até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau!